fizemos o convite para a Fabiana, nós não nos conhecíamos. A mediação foi feita pelo professor Gary Smith, que também não a conhecia, mas havia conexões comuns entre os trabalhos, e nós estávamos muito interessados nessa conexão com a ressonância magnética. E ele disse, não, esta pessoa tem formação nessa área e tem formação em filosofia. Então, a Fabiana foi convidada por essa razão, e ocorre que ela está agora, nesse momento, começando um trabalho com o Oswaldo na USP, e então isso torna tudo, e nós não sabemos disso também, mas torna tudo familiar e muito interessante. Portanto, a Fabiana tem uma formação diversa, como o princípio desse coloca, ela é formada em biologia pelo UFMG, tem um mestrado em neuroquímica, também pelo UFMG, e um doutorado em neuroimagem na USP em Glasgow, e fez um pós-doc no King's College em psiquiatria. E tem agora se dedicado a estudar filosofia, está nessa conexão, uma bolsa de pós-doutorado também na USP, com filosofia. O interesse é fazer essa conexão com filosofia. Então, juntaram vários interesses. Ela vai nos falar, então, nessa próxima hora, sobre os princípios básicos da ressonância magnética funcional e a contribuição para o estudo da cognição. É possível fazer a interação entre EEG e neuroimagem e ressonância magnética, nós não temos essa possibilidade ainda, mas sobre isso também a Fabiana vai falar. Muito obrigado, então, por vir, Fabiana. É contigo. Eu agradeço o convite, está sendo um prazer enorme participar de um encontro tão multidisciplinar assim, as conversas estão sendo muito ricas, eu estou aproveitando muito e espero que vocês gostem também da apresentação. Antes de mais nada, eu queria dizer que, como é um assunto novo que eu vou tratar aqui, imagino que seja novo para a maioria de vocês, eu queria muito que isso fosse como uma aula. Então, eu queria muito que vocês me interrompessem a qualquer instante. Se vocês não entenderem algo, que vocês levantem a mão, perguntem. E eu quero que a gente troque assim, ao invés de vocês esperarem até o final para fazer as perguntas. É claro que vocês podem também, se quiser fazer uma pergunta no fim, óbvio. Mas eu queria que fosse uma coisa mais troca aqui, entende? Porque é um assunto novo. Bem, eu fico muito contente quando eu vejo essas duas palavras juntas. Eu dividi minha apresentação em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre os princípios básicos da ressonância magnética e da ressonância magnética funcional. Eu vou falar dos princípios químicos, dos princípios físico-químicos, da formação da imagem, de MRI, porque eu quero que vocês entendam como que a imagem se forma, como que a gente adquire aquela imagem anatômica. Depois eu vou falar do contraste Bolt, que é um contraste endógeno, que a fMRI é uma técnica não invasiva, então a gente dispõe de um contraste endógeno do corpo, que eu quero que vocês entendam o que a gente mede de fato. Eu vou falar de alguns desenhos experimentais clássicos que vocês veem em artigos, que a maioria dos artigos usam, e também vou falar da análise estatística que a maioria dos artigos usa. Aí depois eu vou passar para alguns dados empíricos de assuntos que interessam a filosofia da mente, que vai ser a influência top-down na percepção, que o pessoal da filosofia chama de penetrabilidade cognitiva, e também vou falar de como que a consciência surgiria, como eles mostram que a consciência surgiria de uma integração de informação global. Como é que acontece a local, em módulos de percepção, e como é que acontece o surgimento, o awareness, na verdade, quando o cérebro inteiro se comunica sobre algo. Ok. Esse é um aparelho de ressonância magnética, para quem nunca viu. Ele na verdade, ele está partido aqui para a gente conseguir ver dentro dele. Ele é um tubo onde o sujeito
entra, então esse paciente aqui já está dentro do scanner. E eu quero que vocês guardem 3 coisas aqui apenas, para a gente entender como que é o princípio físico. Eu quero que vocês guardem que tem um ímã que forma o campo magnético, que é um campo muito forte. Então, ele gera o campo do aparelho. Eu quero que vocês guardem isso. E eu quero que vocês também saibam que existe, como esse sinal é emitido, ele tem que ser captado. Então, existe essa bobina de radiofrequência que vai captar esse sinal, o retorno do sinal de RF. Okay? Então, a gente tem um ímã que gera o campo, a gente tem um aparelho que emite um sinal de RF e um outro que capta o sinal de RF. É isso. Vamos ver como é que funciona isso. A principal fonte de sinal da ressonância magnética vem do átomo de hidrogênio da água. O átomo de hidrogênio da água está onde? Ele está nos tecidos moles do nosso corpo. Todo tecido mole do nosso corpo contém água. E a imagem é gerada a partir do átomo de hidrogênio da água. Osso não tem água, então a MRI não é muito legal para ver osso, porque o osso fica preto, a gente não vê. Mas qualquer outro tecido, o músculo, o tecido adiposo, a gente consegue destacar um do outro muito fácil por causa da quantidade de água que eles têm. O átomo de hidrogênio, ele é um próton, porque ele tem uma carga positiva. E eles funcionam, eles se comportam como mini ímãs. Se a gente coloca esse átomo de hidrogênio num campo magnético forte, que é aquele campo, aquele ímã que eu falei que o aparelho tem. Então, sem o campo, os átomos de hidrogênio, eles precessionam. Eu não sei como os físicos falam isso. Eles giram sem apontar para ponto nenhum. Eles apenas giram, eles são randômicos, aleatórios ali. Se a gente coloca esses átomos de hidrogênio no campo, eles se alinham na direção do campo. Então, todos os átomos de hidrogênio do corpo vão alinhar no sentido desse campo. E aí, o que é que a gente faz? A gente dá um pulso de radiofrequência, que é aquela bobina de cabeça, a gente dá um pulso de radiofrequência para perturbar o alinhamento dos spins. Os spins estão todos alinhados, a gente tomba os spins em vários ângulos, a gente determina o ângulo. Então, a gente faz isso. Dá o pulso, o spin faz puff. Quando a gente retira esse sinal de RF, os spins retornam. Quando os spins retornam, eles emitem, eles liberam essa energia eletromagnética que é captada pela antena. E é a captação dessa energia liberada no retorno do spin do átomo de hidrogênio que forma a imagem. Eu não vou explicar como é captada a energia, porque nem eu entendo. É um tal de um espaço K que eu não consigo entender. É coisa de físico abstrato. Mas a gente precisa saber isso. Campo magnético forte, spin alinha, pulso de radiofrequência, ele desalinha e no retorno ele emite um tipo de energia que é captada e essa energia forma a imagem. Vamos lá. Então aqui é um videozinho que eu achei legal, que eu coloquei. Então os spins alinhados têm campo magnético forte, girando, eles sempre ficam girando. E aí o pulso de radiofrequência vai entrar ali e os spins vão rodando e desalinhando. Eles vão ficar a 90 graus com o campo, todos eles. E aí a gente vai interromper o pulso de radiofrequência. Aí os spins começam a se realinhar com o campo. Um, o outro. E eles vão indo, emitindo energia eletromagnética quando eles retornam. E isso aí é captado e a gente forma a imagem. Aqui existe uma outra figura. Aqui a gente tem um scanner e o campo magnético é de 1,5 Tesla. Então aqui é a mesma coisa. Os spins do corpo todos alinhados.
a gente tem o pulso de RF, os spins entortam, eles voltam, a gente obtém a imagem. Aqui é a imagem do quadril, mas pode ser de qualquer parte do corpo. A gente pode fazer isso em qualquer parte do corpo. Ok. Então, aquilo lá, a gente entendeu como se forma a imagem anatômica. Agora, eu queria que vocês entendessem, né, que é mais importante para o assunto que vai ser tratado aqui, como que se forma a imagem funcional. A base dela é o contraste bold, que é o Blood Oxygen Level Dependent. O próprio nome já fala, é o contraste dependente do nível de oxigênio do sangue. Né? Todo mundo acha que, na verdade, o fMRI está medindo a quantidade de oxigênio do sangue, mas não é bem isso. Não é bem isso. O que a gente mede é a hemoglobina que está ligada a ele. A hemoglobina é uma molécula do sangue. Acho que deu. A hemoglobina é a molécula que existe no sangue e ela transporta o O2 pelo corpo. Ela é uma molécula proteica bem grande, com 4 cadeias peptídicas e um ferro no centro. E é nesse ferro que o oxigênio se liga. E ele é levado para o corpo todo e ele se difunde para o tecido, ele é um gás, então ele se difunde para o tecido que precisa do oxigênio naquele instante. A hemoglobina, ela varia entre 2 estados, que é o estado ligado no O2, que a gente chama de oxihemoglobina, e o estado sem o O2, que a gente chama de desoxihemoglobina. A desoxihemoglobina, ela tem um ferro livre, tá? Tem um metal solto. Esse metal perturba o campo, não é? Óbvio. Então, pronto, o que a gente mede é a perturbação de campo causada pelo ferro. Certo? Que é lógico que representa a quantidade de O2 que está no sangue. Se o sangue tem mais... Então, a proporção oxi-desoxi é que vai te dar o valor de brilho do pixel que a gente vê. A gente vai entender o pixel, o voxel daqui a pouco. Mas o que perturba o campo local é a quantidade, é a proporção oxi-desoxi-hemoglobina. Ok? Então, aqui a gente vê o ferro livre, ele causa uma perturbação magnética local e perda de sinal local, aonde ele está. Ok? Gente, se alguma coisa não ficou clara, por favor. O brilho do pixel é a intensidade? A intensidade do branco ao preto. É a escala de cinza. Que a imagem a gente vê em escala de cinza. Então, o brilho do pixel é isso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque isso é essencial que vocês entendam. Tá. Aqui eu representei um neurônio. Vocês estão conseguindo ver? Acho que está tudo tão pequenininho. Ainda se consegue ver. Nossa, eu estou vendo até de óculos, eu aqui perto e não estou enxergando direito. Mas é que Enfim. Você está na diagonal. Muita diagonal. Então, ó, aqui eu representei um neurônio que acabou de ser ativado aqui. A gente tem um neurônio pré-sináptico que liberou um glutamato, ativou esse neurônio pós-sináptico. Vai ocorrer uma entrada de sódio na célula, ele vai ter um potencial de ação. O potencial de ação, pensem que é um vulcão entrando no neurônio. É muito sódio entrando, é muito cálcio entrando, é uma loucura. E o neurônio tem que se recuperar rapidamente depois disso para a próxima onda. E a recuperação do neurônio, jogar o sódio para fora outra vez, gasta energia demais. 20% da glicose do seu corpo é para isso. 20% da glicose que a gente ingere é para restaurar o potencial de ação. É muita coisa. É um órgão que demanda oxigênio e glicose de uma maneira absurda. E o cérebro, a gente sabe que ele não acumula
a glicose dentro dele. Quem acumula glicose para ele é o amigo fígado. Então, se ele precisa de glicose, a glicose é quebrada no fígado, isso é tudo muito rápido. Quebrada no fígado, cai no sangue, sangue leva, o neurônio capta. Ok? Então, o neurônio ativo, ele precisa de duas coisas com urgência. Glicose e O2. O O2 existe por quê? Porque a glicose, ela tem que ser oxidada. A energia dela é extraída quando o neurônio a oxida, para gerar ATP, que é a moeda energética da célula. Então, aqui, a gente precisa de O2, glicose, para gerar ATP, para jogar o sódio para fora. Todo aquele sódio louco que entrou, a gente precisa jogar ele para fora outra vez. E o que vai acontecer aqui? Esse neurônio precisa sinalizar para o vaso, traga glicose, traga O2, porque eu estou ativo e preciso disso. Então, o neurônio e as células da glia vão liberar mensageiros químicos que vão para o vaso. Isso é tudo muito rápido, segundos mesmo, digo 2, 3. Esses mensageiros vão agir no vaso sanguíneo local e vão abrir esse vaso. O vaso dilata e vem muito mais oxigênio, vem muito mais glicose, que vai ser captada pela célula e vai usar para restaurar o seu que vai para a célula se recuperar do potencial de ação que ela passou. A gente chama isso de acoplamento neurovascular. Então, a base do contraste bold é isso aqui. É o neurônio conversando com o vaso, traga oxigênio, traga glicose. Então, a base do contraste bold é isso. Essa conversa entre o sistema vascular e o sistema nervoso. Só para vocês terem uma ideia... tem que ter mais uma coisa aqui. Então, aumento de concentração relativa de oxihemoglobina nas áreas... porque a gente pensa o seguinte, que nas áreas que estão ativas, a gente vai ter um aumento da desoxihemoglobina, não é? Porque o neurônio está captando o oxigênio, então vai ter muito mais desóxi do que óxido. Só que é o contrário disso. A gente vai ter muito mais óxido. Porque o corpo, ele tem essa coisa de panicar. Como a gente vê no sistema imune, as alergias que a gente tem, isso é uma overreaction que o corpo tem. E aqui acontece a mesma coisa. Vai tanto sangue, vai tanto oxigênio, que a célula mesmo não consegue captar tanto. Então, a gente tem um aumento da oxihemoglobina. Ok? Então, a gente tem um aumento da concentração relativa da oxihemoglobina nas áreas onde ocorre aumento de fluxo sanguíneo decorrente da atividade neural. E isso leva a um aumento da intensidade do sinal nas áreas ativas. Do sinal de fMRI, do contraste bold. Menos perturbação do campo magnético. Menos perturbação do campo magnético. Exatamente. Ok? Isso aqui só para vocês terem uma ideia da intimidade da relação do neurônio com os vasos que estão ali. O neurônio, cada bolinha vermelha que vocês enxergam aqui, é um núcleo de um neurônio. E cada risquinho verde que vocês estão vendo aqui é um vaso sanguíneo fininho que está entrando no córtex. Então, o acoplamento neurovascular ele é muito íntimo. E é uma coisa muito rápida, o vaso está ali perto. Eles conversam o tempo inteiro. É claro que a gente não está medindo uma resposta de milissegundos como o EEG mede, não é? Isso aqui a gente diz que o tempo ao pico do bold, que é o tempo que o bold inicia até ele chegar no pico dele, na altura máxima, na amplitude máxima, é em torno de 5 segundos. Não é muita coisa, mas é lógico que não é tão preciso como o EEG. Mas isso aqui tem vantagens e desvantagens, como o EEG também tem. Fabiana, volta para aquela questão, como é que aquela relação que você deve mostrar na produção da imagem? Menos perturbação do campo? Tem menos perturbação do campo. Eu vou mostrar isso agora. Eu acho. Espero que é o slide. Essa animação é o máximo. Ela resume isso tudo. E é visual e ela é ótima. Vamos esperar ela fechar esse ciclo que eu digo para onde vocês devem prestar atenção para entender. Então, ela vai da atividade do neurônio, que é
que é essa faixa vermelha aqui, que é essa curva aqui, até a mudança do brilho da imagem, né, mudando o bold, que é o que a gente capta. Então, quero que vocês vejam isso aqui, ó. Atividade do neurônio. Ele passa de 0 para 1 assim, né? Então, a gente tem uma curva bem quadradona aqui, então ele sobe. O sinal bold o acompanha com uma curvazinha mais lenta. Então, esse aqui é o bold. Aí a gente vai ver que o neurônio fica ativo, ele vai interferir na dilatação do vaso, que vai aumentar o calibre. Aí a gente vai ver aqui, ó, que vai mudar a proporção, a razão de oxihemoglobina para a desoxi. Isso aqui vai subir, ó. E quando sobe, vocês vão olhar para cá e vocês vão ver que o valor de brilho desse pixel, desse voxel, vai cair. Então ele vai ficar mais claro quando tiver mais oxihemoglobina no vaso, e depois quando o neurônio retorna ao seu estado normal, o valor de brilho sobe e vai ficar cinza outra vez. Vamos olhar. Pronto. Então, a atividade aqui ficou ativo. O vaso está mais dilatado, a razão de oxihemoglobina está bem maior agora. O bold aqui, o valor de brilho do pixel ficou mais baixo. E aí voltou. Pronto. Então é isso. É como o sinal ocorre no tempo. E o que a gente mede na ressonância é exatamente isso. Como o valor de brilho de todos os pixels que a gente tem na imagem mudam em função do tempo, em função do protocolo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mexe a mão, para de mexer a mão. Mexe a mão, para de mexer a mão. Então, aumenta o brilho, diminui o brilho. Aumenta o brilho, diminui o brilho. Sim? Quanto mais oxihemoglobina na imagem vai ficar mais claro, quanto mais claro isso. Na imagem. Valor de brilho sobe. Sim, obrigada. Então, pera, deixa eu só entender. Mas você disse que quando se faz a medição, não estamos medindo a quantidade de oxigênio. A gente mede o ferro livre. Se você quiser pensar em ferro livre, pensa que agora tem menos ferro livre. Se tem mais oxihemoglobina, tem menos ferro livre. Então, perturba menos o campo. Ok? Sim, quanto mais perturba o campo, menos claro é. Sim. Isso é meio... Sim, porque isso é o paradoxal, né? Isso. Então tá. Então agora a gente tem que entender como é que essa mudança de valor de brilho de um voxel se transforma naquele mapa de ativação, naquele mapa estatístico que a gente vê nos papers, né? Que é o cérebro com um amarelo, né? Com um blob, com um cluster amarelo ali, um cluster amarelo no occipital, um outro no frontal. Então a gente agora quer saber como é que a gente transforma essa mudança de brilho em um mapa estatístico. Tá. As manipulações experimentais, os desenhos experimentais mais usados nos artigos é o desenho em bloco e um desenho que é chamado evento relacionado. O desenho em bloco nem é tão usado mais, ele foi usado no início, porque pelo jeito que ele é feito. Deixa eu tentar explicar aqui o que significam essas faixas. Isso é um protocolo, entende? Tá vendo que ele evolui em função do tempo aqui, ó. Então a gente tem um tempo. E o cinza aqui é a parte de repouso, o controle, é a linha de base. É quando a pessoa não está fazendo a tarefa que eu quero, que eu estou medindo. E o verde, nesse protocolo aqui, são... Tá o oposto disso. Enfim, um é o olho fechado, então a pessoa não está vendo a imagem.
o outro é o olho aberto, a pessoa está vendo a imagem. E no protocolo, a gente pede para a pessoa abrir e fechar os olhos várias vezes. A gente mede isso várias vezes. Para a gente ter uma análise estatística robusta. Porque se eu pedir para a pessoa só olhar e depois fechar o olho, como é que eu vou saber se foi acaso que eu vi aquilo, não é? Então, eu preciso pedir para a pessoa repetir isso várias vezes. E se a coisa acontece nessas várias vezes, a gente conclui que a coisa ocorre, certo? E o desenho em bloco, o tempo de repouso é igual ao tempo de tarefa, é um tempo longo. No desenho em bloco, a gente fala que é mais sensível, porque o desenho em bloco, a gente fala que ele estoura o bold. Como o tempo de tarefa é muito longo, o bold ele não é aquela curvinha linda que a gente vê hoje nos estudos, aquele bold bem formadinho, bem feito. É um bold que atinge um platô. Então, ele é muito sensível. Eles usavam esse desenho em bloco para tentar procurar que áreas estavam ativas quando não se sabia. Vamos ver quais áreas participam da linguagem, vamos ver quais áreas participam de processos de memória. Então, eles usavam o desenho em bloco para explorar isso, justamente por causa disso, porque dá o tempo do bold estourar. Então, a gente consegue ser bem sensível e pegar essas áreas. Já o desenho evento relacionado, que é mais usado hoje, ele é mais específico. Ele pega as áreas que realmente participam daquilo, porque ele não dá tempo. O bold aqui é um processo mais rápido, porque o tempo de tarefa é mais baixo e o tempo de repouso também é muito, muito, muito baixo. Então, aqui a gente consegue enfiar várias condições num protocolo só. Por exemplo, aqui a gente tem uma condição teste só, olhos abertos. Nesse aqui, a gente tem a condição controle, a linha de base, repouso que sempre tem que ter, não é? Porque é o que eu vou usar como referência para entender o aumento do bold. E aqui a gente colocou 3 condições. A gente colocou o objeto, face e paisagem. Então, a pessoa está olhando para o objeto, da condição vermelhinha. Então, nesse ponto no tempo, a pessoa está desempenhando a tarefa, perceber um objeto. Nesse ponto no tempo aqui no protocolo, no verde, a pessoa está desempenhando a tarefa, olhar para uma face. E no rosa, a pessoa está desempenhando a tarefa, olhar para uma paisagem. Ok? Tudo certo? Não, eu não consigo entender qual a vantagem, então, do evento relacionado com relação ao bloco. Porque, então, ele seria mais utilizado hoje. Se é o bloco... Rápido, como é que a gente consegue perceber qual é que é a área exatamente relacionada? Tá. É porque é o seguinte, eu acho que eu vou fazer um desenho aqui. O bold do bloco, então aqui a gente tem um protocolo em bloco. O tempo de tarefa ele é mais longo, ok? Então, o bold que a gente vê é um bold estourado, ele fica assim, ó. É um bold longo. Isso dá tempo das áreas que não são tão importantes ali, de certa forma, entrarem, serem vistas. Você dá mais tempo, entende? O evento relacionado, o tempo de tarefa é muito curto. Ele pega só a E área aí, específica. isso. Por isso que a gente diz que o desenho em bloco é mais sensível e o evento relacionado é mais específico. Você tem um bold muito certinho aqui, ó. Você tem o desenho do bold perfeito. Tanto que o bloco hoje em dia nem é tão usado mais, porque não é? A ressonância está aí já há 15, 20 anos. Então a gente já sabe mais ou menos que área que a gente espera ver. A gente já estudou tudo, que a gente estudar memória, linguagem, até moral a gente já chegou, então, enfim, tá. Então tá. Então como é que ocorre o experimento e a aquisição de imagens aqui? A gente tem, então, o protocolo, evento relacionado, que a gente viu, fixação, a condição, olhe para o objeto, olhe para uma face e olhe para a paisagem. Então, enquanto a pessoa está no cinzinho aqui, está no cinza, ela está no repouso,
ela está vendo essa tela aqui, que é uma cruz de fixação. Quando a pessoa está nesse ponto no tempo do vermelho, da comissão vermelha, ela está vendo o objeto. Aqui eu pus um só, mas na verdade é uma sequência deles. Aí ela volta para a fixação, por quê? Porque o cérebro todo agora tem que descansar, voltar para a linha de base, e aí vem uma comissão nova. A próxima vai ser olhe para faces, várias faces, a linha de base novamente, e olhe para paisagens, várias paisagens. E como eu disse, a gente faz isso repetidamente para ter robustez da análise estatística. Bem, a aquisição das imagens de ressonância se dá durante a execução da tarefa, óbvio, né? A pessoa está dentro do scanner, executando a tarefa que ela está vendo ali através do espelho, dos goggles, dos óculos que a gente põe. Enquanto isso, a gente adquire as imagens do cérebro dela. Funcional é por causa disso. Funcional é por causa disso. Você está fazendo uma tarefa. Ela está, ele está fazendo algo e a gente quer captar o bold. A gente quer captar esse contraste de óxido, desóxido e hemoglobina do cérebro da pessoa enquanto ela executa algo. Visual, auditivo, linguagem, qualquer coisa aí. As imagens são adquiridas em fatias. Vocês conseguem ver aqui? A gente adquire as fatias. Várias e várias e várias vezes. Essas fatias, elas vão compor um volume. A gente chama assim. O volume é quando você tem as fatias todas compondo um 3D, um cérebro todo. Então, a gente adquire um volume, mais um, e vai indo assim no tempo, na linha do tempo. O tempo de aquisição de um volume depende do tempo de repetição. O tempo de repetição é o experimentador que põe. Pode ser de 1 segundo, pode ser de 1,5 segundos, pode ser de 2, 3, depende do que se quer ver. Depende da resolução temporal, não é? Por quê? Porque aqui, ó, a gente vê, no TR1, a gente adquire o volume 1. Vocês estão vendo a imagem aqui? Essa imagem aqui, se a gente juntar elas, olha, essa é a tampinha do cérebro e essa é a imagem mais baixa que tem. Então, se a gente junta, é um volume, tá? Então, a gente tem o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4 e assim vai. Quanto mais TRs eu tenho, maior é o quê? A resolução temporal. Vocês entendem isso? Se eu adquiro um TR aqui e o próximo só aqui, nossa, minha resolução temporal é péssima. Mas se eu adquiro pertinho no tempo, minha resolução temporal é ótima. Ok? Quando você fala em resolução temporal, que quer dizer a melhoria da imagem do resultado, o que é exatamente essa resolução temporal? É a mudança que eu consigo ver no tempo. Mudança. Perfeito. É a mudança que eu consigo ver no tempo. Por exemplo, se eu registro em qualquer evento algo acontecendo aqui, e deixo passar um tempo grande, e aí registro algo que acontece aqui, eu tenho que inferir o que está acontecendo aqui, certo? Porque eu não medi de fato. Mas se eu meço, imagina, isso aqui tudo, eu estou vendo o que está acontecendo nessa janela de tempo. Então, quanto menor a janela de tempo da aquisição, melhor a resolução no tempo. Mais eu posso saber, mais eu medir, mais eu vejo o que está acontecendo em função do que tem. Mas não tem algo que possa ficar prejudicado? Eu estou pensando assim, simplesmente, tu tens um tempo de repetição de 1 segundo de 2 segundos. E a maioria dos estudos que eu conheço tem de 2 segundos. Eu estou pensando que não usa 1. Alguma coisa deve se perder ali. A máquina, mas depende de quantos Tesla você tem, depende do que a sua máquina faz, O melhor seria sempre o menor tempo de repetição. O ideal sim. Às vezes assim nunca vai atingir a resolução temporal do EEG. Nunca. Outra coisa que não é. Até o processo que a gente vê não é um processo elétrico, é um processo metabólico, que é mais lento em si, entende? Então, mesmo se a gente chegar a milissegundos, você perde, entende? Assim, porque não condiz. O fenômeno que você mede é um fenômeno mais lento em si.
Então, mesmo que você... A reação acontecer, né? Isso. Então, TR de 1 segundo é ótimo. Aliás, eles já estão usando TRs mais baixos até de 7 Tesla, essas máquinas de 7 Tesla. Essa máquina de 7 Tesla, a gente fica tonto de chegar perto dela. Impressionante. A gente fica tonto de chegar perto. Você tem que se mover lento. Se você fizer isso aqui, perto, você sabe, abaixar, você fica tonto. Perturba o corpo mesmo, né? Incrível. O aumento da potência equivale a uma diminuição dos intervalos de tempo. Os intervalos de tempo? Essa que significa mais potência, Isso. então mais resolução. Isso. Existe diferença na metodologia de aplicação do experimento para o de bloco e de evento relacionado? É principalmente o que eu disse para ela, assim, depende do que você quer ver, não é? Por exemplo, se você está medindo um fenômeno novo, vamos medir um processo... Quando eles começaram a estudar, tipo, linguagem, a gente não sabe quais são as áreas que participam. Então, vamos usar um desenho em bloco que é mais sensível e vamos explorar geral ali, entende? Mas aí você perde o fine tuning da coisa, que o evento relacionado dá. Então, a gente sempre inicia com desenho em bloco. Quando é um primeiro estudo de uma função, a gente começa com desenho em bloco. Por isso que eu disse que o desenho em bloco não é tão usado hoje mais, porque Mas, por exemplo, as pessoas já mudaram de fase, né? Nesse evento relacionado vai mostrar uma figura, depois um posto, depois uma paisagem. O de bloco também tem essa variação. Isso, o que muda é o tempo que a pessoa desempenha a tarefa ali. Entende? A pessoa vai ficar vendo a imagem mais tempo. É só. Mas a imagem que a gente usa é a mesma coisa. Tá? É só o protocolo em si, o tempo que a gente quer que a pessoa fique no repouso, o tempo que a gente quer que a pessoa desempenhe a tarefa X. É só isso que muda. No caso, você disse que quanto maior a potência, vocês que trabalham de perto, você sente isso. Então, muitas vezes tem paciente que ele vai fazer um exame, mas de repente volta porque ele passou mal. Muitas vezes ele pode ser, ele tem esse aparelho, apesar de tentar ajudar, ele às vezes pode... Sim, tem muita gente que desiste no meio. Eles têm uma pera, que a gente chama, que é uma borracha que a gente põe na mão deles e ela dispara um alarme. Se a pessoa quer sair da máquina, ela aperta aquilo ali, qualquer instante, o experimento para e ela sai. Porque tem gente que começa a sentir pânico, porque o tubo é fechado, entende? Então a pessoa entra naquele tubo, a pessoa fica no escuro. Tem gente que entra em pânico. Teve um paciente meu que ele apertou a pera e assim, é questão de segundos pra gente desligar tudo, abrir a porta e ir lá pegar. A pessoa já estava fora do scanner. A pessoa escorregou para fora do scanner. Tamanho do pânico. E o cara estava com um olho desse tamanho e me tira daqui desse túnel, dessa coisa horrível. Então pode acontecer várias coisas, entende? Perturbação. Eu digo local, mas sim, exatamente para a pessoa fazer o exame e essa potência também... Isso acontece, essa tontura do 7 Tesla, acontece quando a gente se move rápido ali. Entende? Mas se você está parado, você não sente isso. Mas se o paciente que já teve um problema, porque ele já está fazendo o exame porque ele já teve um problema. E essa potência não. Isso não. Porque isso só acontece se a gente se move rápido ali. Mas isso não perturba, isso não vai causar uma coisa a longo prazo. Isso é uma coisa a curto prazo ali, entende? A água de alguma parte do meu cérebro ficou estranha, aquela coisa ali. Mas aí eu saio dali, eu não sinto mais aquilo. É você chegar perto de um ímã muito forte. Então, isso... Por exemplo, quando a gente voa, a gente experimenta diferença de pressão alta, entende? Aí você sente mal ali, mas logo, você, assim que você sai daquela altitude, isso passa. Então, são eventos que acontecem só quando você está exposto àquilo, mas aquilo não vai te dar uma lesão, aquilo não vai te causar nada. Porque
uma rede de alta tensão, ela produz uma indução também. Né? E já tem estudos que realmente, por exemplo, as pessoas não podem nem morar perto porque pode provocar câncer. Aí também vai estar sendo afetado por uma força, no caso, indutiva, que vem do ímã. Sim. Bem, não tem nenhuma evidência que comprove isso. Talvez no futuro eles mostrem isso, mas eu não acredito muito nisso, não. Mas hoje não existe nada. Eles já fizeram vários testes, tem vários artigos que falam sobre isso, mas nunca acharam nada. Então, vamos lá. Enfim, então tá. Então a resolução de tempo. Resolução de tempo, né? Aqui é o TR, é o volume que a gente adquire, e a resolução espacial é o tamanho do meu voxel. O que é um voxel? Voxel é um pixel 3D. Ele é como se a gente colocasse o cérebro em uma matriz, então ela divide o cérebro, ela picota o cérebro em mini cubos, ok? Então o que a gente consegue perceber, a resolução espacial vem do tamanho desse cubo. Se ele for muito grande, não é? A gente não define tanto área. Se ele for pequenininho, ótimo, a gente define bastante, ok? Tá. A análise estatística mais usada nos estudos, ela é chamada de General Linear Model, que é o GLM que a gente fala. O GLM faz o quê? Ele faz análise da série temporal voxel a voxel, ok? E como que é feito isso? Vocês lembram que a gente tinha a condição objeto, a condição face e a condição paisagem, certo? O que a gente quer buscar? Lembra que eu disse que a gente repete isso no tempo várias vezes? Que a gente quer medir os voxels que realmente participam daquilo e que a gente vê a atividade nessas várias vezes. Então a gente quer o quê? A gente quer as áreas que aumentam o bold quando estão vendo o objeto e o bold reduz quando ela não está vendo o objeto. Aumenta novamente quando ela está vendo o objeto, reduz quando ela não está vendo o objeto. Aumenta quando ela está vendo o objeto, reduz e assim vai, não é? Então o experimentador desenha modelos que a gente chama de preditores. Que é isso aqui. Então, é exatamente isso. O modelo, o preditor, vamos colocar assim, o preditor, ele modela o sinal que a gente espera ver. Certo? Então, nesse caso, a gente tem 3 comissões, a gente vai ter 3 preditores para buscar a ativação da condição 2 e da condição 3. Então, aqui a gente tem exatamente isso. Olha, GLM, busque para mim no cérebro todos os voxels que se comportam assim no tempo. Ele sobe na condição objeto, depois ele desce. Sobe na condição objeto, depois desce. Sobe na condição. Aqui, a mesma coisa, mas na condição face. Ele sobe na condição face, depois desce. Sobe na condição face, depois desce. E aqui, a mesma coisa para paisagem. Sobe na paisagem, desce. Sobe na paisagem, desce. Ok? Então, o GLM, ele faz o quê? Uma correlação geral. Ele vai buscar na série temporal, no sinal real de cada voxel, um encaixe. E ele vai me dar uma nota, né? Ele vai me dar um valor de quanto esse encaixe foi bom. E esse valor, acho que eu pus uma animaçãozinha aqui. Vocês estão vendo que tem um voxelzinho azul aqui? Tá, então nós vamos olhar como que esse voxel se comporta no tempo agora. Como que ele se comporta em função do protocolo, tá? Olha como que ele se comportou. Esse é o sinal mesmo dele, olha. A gente está vendo aqui que ele está subindo na condição objeto e depois ele cai nas outras. Ele sobe no objeto e cai nas outras. Ok? Então, quando a gente faz o GLM vai me retornar um beta. A palavra-chave do FMRI, da análise estatística do FMRI é o beta, é o valor de beta. Isso vocês vão ver bastante em artigo. O valor de beta me informa se a associação, se a relação do preditor com o sinal observado no voxel é uma associação alta ou não.
ela foi boa ou não, encaixou ou não. Nesse caso, encaixou bem, né? E ele ganhou um beta, esse voxel ganhou um beta de 1,76. Agora vamos olhar um próximo voxel ali, um amarelinho. Olha como é que é o sinal dele, olha como é que é o bold dele. Ele sobe no objeto, retorna, e ele também sobe na face. Então ele participa de duas coisas aí. E ele continua fazendo isso. O beta dele vai ser maior. Desculpa. O beta dele vai ser de 2,91. Porque ele participou de duas coisas. O beta leva em conta não só o predictor 1. Me desculpa. O GLM, ele leva em conta não só o predictor 1, mas é o modelo todo. Tá? O preditor 1, 2 e 3. E o beta que ele retorna é em função dessas três coisas. Ok? E mais um voxelzinho ali. Ele tem esse bold. Esse bold aí, eu não estou vendo relação com nada, não. Então, ele... aliás, eu até vejo ele cair aqui no rosa, olha. Então, ele vai me retornar um beta negativo. Ok? Então, é isso. Então, uma vez que a gente tem os valores de beta, agora a gente pode fazer inferências estatísticas. A análise estatística vem do valor de beta do GLM. Ok? Tá. E, geralmente, as inferências estatísticas são feitas por um negócio que a gente chama de contraste. A gente contrasta. A gente faz teste T, faz um monte de coisa assim, com uma condição e a outra. Um exemplo que eu pus aqui. Eu quero a condição paisagem menos a condição face mais objeto. Então, eu quero os voxels que ficaram ativos quando a condição paisagem. Então, a gente tem agora os clusters de ativação. Então, esses são aquelas coisas que a gente vê na imagem que agora vocês entendem o que é. Tá vendo? Isso vem, olha só, da hemoglobina do sangue, de uma análise estatística que é o GLM e de um contraste ainda que a gente faz, ou seja, é super indireto. Ok? Então, cuidado quando lerem artigos de FMRI. Sim. Quando nós falamos naqueles preditores 1, 2 e 3, seriam como que padrões de resposta? Isso, que o experimentador espera, assume, tá, né? Ele assume. E que o experimentado, na verdade, o cobaia lá teria que dar quando observa a imagem, o objeto. Mas o cobaia, ele não sabe disso, né? Ele está só ali fazendo aquilo. Ele está vendo objeto, ele está vendo face, ele está vendo paisagem. Ele tá ali, ele não sabe o que está acontecendo no cérebro dele. Isso a gente mede depois. Isso a gente está seguindo tá seguindo regra. A regra. Isso. Então tá. Então, aqui a gente montou esse contraste paisagem, menos face mais objeto. A gente teve essas áreas ativas, essas redes aqui. A gente teve essa rede ativa. E aqui a gente montou um outro que é a face menos paisagem mais objeto. E aí muda o padrão. 10 minutos. Impossível. Então, com os contrastes, a gente tem a identificação dos clusters de ativação para cada condição. Então, aqui é na condição paisagem, aqui na condição face. E aqui a gente encontra outra coisa que vocês vão ver muito nos artigos, que chama regiões de interesse, que é o ROI, análise de ROI. Isso vocês vão ver em todos os artigos. Ok? Um dos tipos de análise de ROI que a gente pode fazer, a gente vê bastante nos artigos, é a conectividade entre áreas. Como que a gente faz isso? Tipo aqui, a gente vê que o córtex visual está ativo e a gente vê que a para-hippocampal place area também está ativa. Mas qual é a conectividade entre essas duas áreas? Eu consigo medir isso? Existe um valor? Sim, é possível medir isso. Como? A gente pega o sinal, que é a série temporal, lembra daquilo que a gente estava vendo? A série temporal de uma ROI e relaciona com a série temporal da outra ROI. E a gente vai ter um número, um valor. A gente pode construir com isso uma matriz de correlação entre essas ROIs todas. Por exemplo, nesse caso a gente tem 8 ROIs. Então, a gente tem um valor, cada valorzinho, cada cor desses quadradinhos representam o quanto essas duas ROIs se encaixam. O quanto a série temporal, o sinal bold delas se encaixam.
Ali eu tenho um exemplo. Nossa, gente, está tão clarinho. Essas duas aqui, eu comparei a ROI 1 com a ROI 2. Então, a ROI 1 com a ROI 2. Então, é esse cubinho aqui, ó. É alta, o valor é alto, porque a série temporal das duas se encaixa bastante, tá? E aqui a gente tem duas que não se encaixam tanto, a ROI 1 e a ROI 4. A ROI 1 e a ROI 4, é um amarelinho. É positiva ainda, mas não tem um encaixe bom, ok? E com isso, a gente pode montar uma coisa que também a gente vê em vários estudos, que são mapas comparativos, de como é que a rede muda. Por exemplo, no mesmo paciente, um antes e um depois, você testa, você dá para ele uma droga X. Vamos supor, um paciente que está tomando uma droga para algum transtorno, toque. Então, a gente faz o scanner deles antes, a gente tem uma rede, né, a gente faz a gente extrai as ROIs, faz a análise, a gente tem uma rede. Depois que ele começou a tomar um medicamento X, a gente faz um outro scanner, depois de um tempo, e a gente constrói uma outra rede, vê como que essas ROIs conversam agora, se mudou algo de fato. Ou a gente pode comparar dois grupos, o grupo controle com um grupo autista, e ver como que é a construção, como que as ROIs se conectam no cérebro do grupo 1 e do grupo 2. Ok? Mas eu não posso ter só uma ROI, uma região de interesse? Eu não posso ter só uma região de interesse? Pode, mas aí você não pode fazer aquilo. Se o seu contraste retorna uma ROI só, é a vida. Você não pode fazer aquilo, mas você pode fazer outra análise. Aquilo foi só um exemplo que eu dei. Quando você tem várias ROIs ativas, aí você pode. Tá. Então, a gente já foi capaz de mapear redes funcionais de várias modalidades de processamento. Por exemplo, a rede visual, aqui são as áreas visuais no córtex occipital, a rede motora, a rede de linguagem. Por que eu não falo rede de moralidade? Eu falo de rede visual. Mas rede de moralidade eu não falo. Não tem isso. Por que não? Ela não é robusta. Ela não sobrevive teste a teste. Isso aqui, todo estudo de estímulo visual vai ativar aquilo ali. Né? Então, essa rede, a gente chama de rede quando tem uma relação alta entre estímulo e resposta. Então, é uma rede robusta. São áreas robustas, que sempre ficam ativas ali. Ok? Então, robustez de ativação é uma relação alta que a gente tem entre estímulo e resposta. Vamos passar para a segunda parte do talk. Tá. Vou tentar ir rápido aqui. Influência top-down na percepção. Na década de 90, esse conceito de Fodor, de modularidade, dominou, né? Então, a gente acha, ele realmente divide o input e o output em módulos e todo o resto no meio num outro módulo. Então, ele separa a percepção da cognição da ação. Não existe uma interação entre esses módulos, eles não conversam. O processamento se dá em série, um depende do outro. Primeiro um, depois o segundo, depois o terceiro. Ok? Ele encapsula as coisas. Na última década, tem surgido modelos bayesianos empíricos, para nossa alegria, que eles falam o quê? Eles falam que existe um retorno. Eles não levam em conta apenas as fibras que vão das áreas low level para high level, as áreas de processamento inicial para as áreas mais de associação. Eles também levam em conta as fibras que retornam. E em alguns casos a gente tem muito mais fibra. Análises mostram que a gente tem muito mais fibra de feedback
São as fibras que retornam do high level para o low level, do que as fibras que sobem. Então, na verdade, existe uma conversa do cérebro todo. Não tem nada de encapsulamento, ninguém está sozinho ali, todo mundo participa. Ok? Então, aqui a gente tem as fibras, né, que levam a informação do estímulo em si, estímulo sensitivo. Estou vendo um copo. Mas, muito desse copo que eu estou vendo, eu estou predizendo, porque eu já vi vários copos. Isso é o meu top-down. São as minhas crenças, a priori, que entram na percepção desse copo. Ok? Então, na verdade, a gente tem uma conversa aqui, desses 3 níveis que Fodor separou. Então, a gente pode dizer que muito da percepção é baseada em predição, que vem da influência top-down, das áreas high level. Tá, o primeiro estudo que eu quero mostrar, o primeiro dado empírico que eu quero mostrar, é um artigo que eu achei muito legal o título dele. Ele chama Decoding the Yellow of a Gray Banana. Então, ele está decodificando o amarelo de uma banana cinza. Como que ele faz isso? Primeiro ele mostra, isso é o estímulo que ele usou, ele mostra cores. Então aqui ele está mostrando um círculo com cores, círculos verdes, círculos amarelos, círculos vermelhos. E ele vai pegar a ativação que ele teve no córtex visual e vai usar essa ativação como um preditor. Na verdade, ele não cria um preditor como a gente viu no GLN. Essa análise, que chama Searchlight, é o inverso disso. Ele usa o padrão do voxel para fazer a análise. Ok? Então, ele vai pegar o padrão que ele tem da ativação para essas cores aqui. Ele treina algoritmos de cor, que é o modelo dele. Então, a partir do bold gerado pelas 4 cores reais, o padrão de ativação do voxel, ele vai treinar os classifiers, que são algoritmos que vão ser capazes agora de, quando a pessoa vê um objeto, conseguir saber se a pessoa está vendo amarelo, ou está vendo azul, ou está vendo verde, que são essas 4 cores que ele criou mapas aqui. E aí ele mostra figuras, aqui não está dando para ver que está muito pequenininho, mas ele mostra figura de objetos como banana, morango, brócolis, alface e cinza. E ele vê o quê? Usando esse classifier dele, ele vê que, na verdade, a pessoa enxerga o amarelo num objeto cinza. Ou seja, de onde está vendo isso? Fodor diria que vem da banana cinza, mas não vem da banana cinza. Vem do top-down, vem da crença, vem do conhecimento prévio que a gente tem que a banana é amarela, certo? E ele vê a ativação, ele vê o amarelo em V1, em V2, em V3, então nas áreas iniciais. Isso está sendo uma coisa muito nova, porque todo mundo acreditava que V1, ele só tinha acesso ao estímulo físico, que é onde o nervo óptico chega. O nervo óptico dá uma passadinha no tálamo e vai para lá. É a área que recebe o estímulo físico, recebe foco, recebe luz. E todo mundo achava que V1 só tinha acesso a isso. E a gente está vendo que V1 está sendo modulado por área de memória de cor. Eu não sei se é V4 que está indo aí, eu não sei quem é que está indo para V1, dizer para V1 que a banana é amarela. E V1 está vendo aquilo. Esse é o seguinte, a pessoa consegue ver cor no cinza e consegue tirar e consegue ver cinza onde tem a cor. Consegue fazer as duas coisas. Então, é uma sugestão semântica, no caso, né? Veja a cor onde não tem cor e tire a cor de onde tem cor. E as pessoas fazem isso. Então, a gente tem ativação no córtex visual aqui. A gente vê a ativação em V4 em processamento de cor. Quando a pessoa está imaginando a cor, a gente pode falar que é uma
sugestão leve e uma sugestão mais pesada, que no caso que seria a hipnose. Então a pessoa consegue ver cor nessa figura cinza e consegue subtrair a cor dessa figura que tem cor. Ok? Vou indo rápido. Esse estudo aqui é um estudo com ingestão de ayahuasca, que eu fiz parte dele. E a gente mostrou o seguinte: a gente pedia para a pessoa olhar uma imagem de olhos abertos, fechar os olhos e imaginar essa imagem que ela tinha visto antes. E a gente fez isso com a pessoa sem ter tomado ayahuasca, o chá, ayahuasca, e depois ela ter tomado o chá. E quando a gente pede para a pessoa imaginar a figura sob o efeito chá, é como se a pessoa estivesse vendo a figura com os olhos abertos. A resposta bold que a gente tem é idêntica, o que não acontece quando ela imagina a figura sem o efeito da ayahuasca. Ok? Eu vou rápido, mas depois vocês quiserem... Onde foi feito esse experimento? Na USP de Ribeirão. Ah, foi. E por que vocês... Quem, assim, idealizou? Foi o grupo todo? Foi o meu orientador. Sim, ele continua ainda com estudos de ayahuasca. Ele está em Natal agora. É daquele grupo do ayahuasca cérebro. É procedente de onde esse... Ayahuasca... Não. A ayahuasca são duas plantas, na verdade. Eles combinam para fazer o chá. No Brasil é usado na religião do Santo Daime. Sim. Mas é indígena, né? Sim, porque tem no México, eles usam outras. O peyote, é o peyote, exatamente. Que vem do cacto. O efeito é parecido, porque o mecanismo de ação se parece muito. O peyote, a ayahuasca, psilocibina, então tem várias drogas que o mecanismo de ação se parece muito. E eles conseguem ver imagens. Tem no Brasil também. Sim. Aqui é a influência top-down e percepção, mas agora é no sistema olfatório. Então, o estímulo foi esse ácido isovalérico, que tem um cheirinho de queijo. Então, o estímulo físico, o odor, foi constante. Mas a sugestão semântica, mais uma vez, foi: sinta cheiro de queijo. Então, a pessoa via uma tela dizendo queijo, e aí ela tinha o ar. E na outra tela, ela tinha, na condição B, ela tinha uma tela escrito body odor, chulé, né? E aí ela percebia aquele estímulo como uma coisa que não era boa. Então ela tinha o mesmo estímulo físico, ela percebia de um jeito ou de outro jeito. E a gente viu realmente que o cheiro queijo, quando ela era levada a pensar que aquilo era um cheiro de queijo, a gente tem o córtex orbitofrontal ativo. E quando ela é levada a pensar que aquilo era um cheiro de body odor, a gente tem o córtex piriforme ativo. Essas duas áreas corticais, elas recebem input direto do bulbo olfatório. Então é como se fosse o O1, né? Consciência e integração. Eu não vou ler isso aqui, não. O que eles são artigos recentes que falam que a consciência emerge da integração de informação global, que é aquela teoria do Global Workspace, que está super na moda, e todos eles falam exatamente isso. A gente precisa da integração a larga escala, integração das partes relevantes do meu cérebro, integração de inputs sensoriais múltiplos, integração entre as regiões distantes do cérebro. Todos estão falando as mesmas coisas, eu já estou acabando. Tá. Essa figura aqui, ela resume o que essa teoria diz. Ela diz o seguinte, que existe uma integração local. Pode existir uma integração local, mas a pessoa não vai ter um awareness disso. Como aqui, por exemplo, o estímulo visual. Existe uma integração espaço-temporal, essa letra A aqui, ó. Existe uma integração espaço-temporal da hierarquia sensorial. Mas, quando a gente não tem o córtex frontal e o parietal
participando disso, ou seja, mandando conexões de feedback, que aqui ó, é o B aqui, que é a integração multissensorial, esse B só acontece aqui, quando tem a integração, quando a gente tem a consciência do que a gente vê. Essa consciência, essa teoria, ela geralmente explica a consciência de primeira ordem, assim, só awareness, ou poderia também explicar a consciência de segunda ordem? A gente tem consciência, por exemplo, de algo que a gente reflete, ou um estado mental sobre o qual a gente pensa. É mais o awareness que eles usam. É saber que você viu algo. Ok? Tá. Isso é um estímulo muito usado para estudar awareness, né? Essa figura aí, acreditem ou não, ela muda. Não sei se vocês vão ver em algum momento aí. E o teste é exatamente isso. Eles mostram uma figura desse tipo, né? Um GIF desse tipo. E eles perguntam para a pessoa se ela percebeu mudança ou não ali, se ela detectou a mudança na figura ou não. Nesse caso, eu vou dizer para quem não viu, a turbina do avião some. Tá aqui, ó. Ok? Então, a pessoa vai responder se houve mudança ou se não houve mudança. E aí, eles vão fazer a análise a partir disso. Então, o contraste que eles fazem é o não maior que o sim e o sim maior do que o não. Então, onde detectou mudança e onde não detectou mudança. Ok? E o que a gente vê? É o que aquela figura esquemática mostra. E quando a pessoa não detectou a mudança, não significa que ela não viu, ela viu. Mas ela não está ciente que ela viu. A gente tem as áreas visuais ativas. Tanto quando ela não detectou mudança, como quando ela detectou mudança. Então, as áreas visuais estão ativas. O que muda é o quê? Rede frontoparietal. Esse é a tal da coisa da awareness. Então, quando ela detecta mudança, a gente tem essa rede frontoparietal ativa que a gente não tem aqui. Aqui mais uma é para ver se eles conseguem detectar a palavra, se eles conseguem perceber a palavra que é mostrada. Nesse caso aqui, a palavra está cercada por duas telas escuras, então dá tempo para a gente perceber, né, para a gente saber que a gente viu. Nesse caso aqui, eles usam uma máscara, que são esses padrõezinhos aqui, que mascaram a palavra. A palavra é mostrada, mas a pessoa não sabe que viu aqui. E a gente vê a mesma coisa. Essa área que o Dehaene fala que é uma área que processa a forma, é o shape mesmo, da letra. Tá? Então, é como se fosse uma área low level de detecção de palavra, letra. Então, ela fica ativa quando a pessoa tem a palavra visível e quando a pessoa mascara a palavra. Ela vê, ela não sabe que vê, ela só sabe que vê na visível, que a gente também tem ativação, mais uma vez, da rede frontoparietal. Isso é um tipo de attentional blur. Ok. 2 slides e fim. Isso é uma coisa legal demais agora, olha. Partindo do frontoparietal, eu vou puxar um link de um assunto que eu acho que é novo para todo mundo aqui. E é um assunto fantástico. É uma frase do William James que eu acho legal demais, porque define a atenção de uma maneira muito doce e muito precisa. E ele chama atenção que a atenção, nessa parte aqui, ele chama atenção que a atenção é uma atenção externa, mas ela também é uma atenção interna. A gente presta atenção no que a gente pensa, a gente simula, a gente pensa no passado, a gente pensa no futuro, a gente se coloca no lugar do outro. Então a gente gasta muito tempo da nossa vida prestando atenção. A gente está andando na rua, sendo que você não está processando aquilo ali, como o Fodor achava. A gente não está processando o passeio, aquilo ali é automático já. O top-down está moendo ali, a gente prediz tudo, a dureza do chão, a gente tem que entrar naquela pose, a gente tem que fazer isso. Nisso, o cérebro está ocioso, ele está livre, a gente presta uma atenção interna muito profunda. A gente está pensando na vida, à noite eu preciso fazer isso, semana que vem eu tenho que fazer aquilo, A neurociência do século XX teve como seu principal foco o entendimento
de como a atenção a eventos externos opera. Isso é maçante. A maioria dos estudos quer saber como a visão funciona, como a atenção visual funciona, como a visão auditiva funciona, como a visão, como a atenção a eventos externos opera. E essa rede, né, que a gente viu agora, é a rede frontoparietal, que é muito importante nisso. Então, em todos os estudos de atenção, todos os estudos de atenção, essa rede está ativa. Ela é crucial na seleção do conteúdo sensorial pela atenção. Ela é importante na seleção da informação sensorial relevante, informação externa relevante. Preste atenção naquilo ali, preste atenção naquilo ali. Tá. Em 2001, muito recente, 2 estudos foram feitos. O primeiro estudo foi uma meta-análise dos estudos de neuroimagem. O que eles fizeram? Eles fizeram uma análise do que a pessoa está fazendo no REST. Ela estava na máquina, ela estava fazendo nada. Que áreas que estão ativas? E eles pegaram estudos de linguagem, imagem mental, cálculo mental, raciocínio, figure tapping, que é uma tarefa motora, memória de trabalho, ou seja, várias coisas, estímulo visual, auditivo. O que é que eles viram? Essa rede aí. Esse cingulado posterior, cingulado anterior e o córtex pré-frontal medial. Nesse mesmo ano, o Reichel, que é o artigo super citado agora disso, fez a descrição formal da rede default. Ele mediu a fração de extração de oxigênio, que é a base do contraste bold, durante a condição REST. E ele viu o quê? Cingulado posterior, cingulado anterior, córtex pré-frontal medial. Isso foi um fuzuê na área, vocês não imaginam. E aí, se seguiram vários estudos. Memória autobiográfica, onde eles pediam para a pessoa lembrar de eventos passados. Prospecção, imaginar o futuro. Teoria da mente, se colocar no lugar do personagem. Construção de contrafatuais, imaginar o evento como teria sido se a pessoa tivesse feito daquele jeito, ou aquilo. Todo mundo mostra essa rede. Na linha média, são essas áreas. É o cingulado posterior, o cingulado anterior e o córtex pré-frontal medial. Essas áreas estão envolvidas com autoprojeção, autorreferência. Isso é muito legal, porque a rede frontoparietal, ela coloca o agente como agente ativo no ambiente dele. É uma atenção online. Ele está agindo, eu estou prestando atenção visual, atenção auditiva, eu estou integrada no meu ambiente, estou agindo como agente. Esse tipo de atenção coloca a gente como observador. E ele simula aqui. Então ele está se observando. Ele é o objeto de atenção dele mesmo. Isso é incrível. Bem, agora a gente tem mais estudos sobre isso, mas é uma coisa muito vaga ainda. Muito vaga, mas é legal saber que a gente pode estudar a atenção interna agora. E eles estão vendo efeito de drogas, de meditação, como é que essa rede muda em autismo, em várias patologias e essas coisas todas. Mas ainda é muito recente, porque ela foi descrita em 2001. Mas agora é uma área, assim, abriu portas para um estudo novo, que é o estudo da atenção interna. Sim.